Dá um aplauso mais forte, meu irmão. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Depois de tantos meses de trabalho, nós estamos hoje oferecendo ao Senhor como uma primícia, como uma oferta de todos nós, como uma consagração especial nessa noite. Nós estamos começando hoje essa conferência, nós temos certeza que serão dias gloriosos. Deus vai agir, tem agido já de maneira tão linda, seremos cheios do poder do alto, renovados. Temos a oportunidade de derramar nossa alma diante do nosso amado, adorá-lo sem pressa, adorá-lo de todo o nosso coração. Mas nós começamos hoje tributando ao Senhor, oferecendo ao Senhor uma expressão da nossa gratidão. Eu todo dia me pergunto como salmista, o que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios? Invocaremos o nome do Senhor. E nós estamos invocando o Senhor, glorificando o Senhor. E nesta noite, abrindo a nossa conferência de adoração, no meio de amigos tão preciosos, pastores, líderes de louvor, irmãos, coral mais lindo. Se você quer ver o grande artista desse CD é você, não é? Porque é impressionante como eles captaram a gente cantando, como captaram a igreja cantando. Esse é um CD da igreja adorando. Está lindo demais, não é? Então nós queremos nesta noite solenemente, diante do Senhor, tributando toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele, consagrar o nosso CD majestoso, produção da Central de Adoradores, com a participação de todos vocês, uma unção gravada que nós temos certeza abençoará muito a sua vida e a vida de muita gente. Eu recebi ontem, né? Eu nem tinha ouvido ele pronto. E ontem eu recebi e aí eu não parei de ouvir. E tá bom demais, não é? Tá lindo demais. Eu quero chamar aqui à frente para participar comigo deste momento. Eu quero chamar a Betinha, quero chamar o Duda, quero chamar a nossa equipe de produção. Vem cá, você que participou, não é, na gravação desse CD, você que cantou, que tocou, que compôs, que produziu, vem cá, sobe aqui com a gente. Nós queremos, não é, agradecer muito a Deus. Juninho trabalhou tanto, Márcio, tanta gente, não é? Mas você que nos ajudou a produzir esse lindo CD, eu quero chamá-los aqui para nós agradecermos, para nós honrarmos, para nós podermos celebrar diante do Senhor. Vem lá, gente, vai vir um de cada vez, parece apelo. Parece apelo de decisão, pô. Eu vou ter que orar para te desamarrar da cadeira, porque vem um de cada vez. Não é? Vem todo mundo, não tem problema não. Será que é para eu ir? Se você acha que é, vem. Vem, seja ousado, meu irmão. Seja ousado no espírito. E aí, já fica tudo agarrado, parece um bolinho, espalha aqui. Não tem jeito não, viu? Ninguém que nasceu assim para ficar no cantinho, né, Johnny? O Johnny é compositor, não é? Você cantou também? É mesmo? Eu não acredito não. Você canta, rapaz?
Ah, tá bom, então tá bom. Pode, não é? Pode, então tá bom. Glória a Deus. Dá um aplauso para esse pessoal aqui, dá? Parabéns. Parabéns. Vamos ficar de pé, por favor? E vamos oferecer ao Senhor. E nós não estamos brincando, não. Aqui dentro tem anos de ministério, aqui dentro tem sonhos, aqui dentro tem uma visão. Não só uma visão ministerial, mas tem uma visão espiritual, uma visão de Deus. Aqui tem uma visão que o Senhor nos deu. Não é? Do Senhor entronizado em todas as famílias dessa cidade, dessa nação. O Senhor que é rei, reina sobre nossa vida e é testemunho de soberania para uma nação inteira. Aqui dentro tem lágrima, tem suor. Aqui dentro tem humildade, unidade. Aqui dentro tem uma igreja viva. Aqui dentro tem fome de Deus. Aqui dentro tem fé, muita fé. Aqui dentro tem cura, tem edificação, tem evangelismo. Tem todos os nossos sonhos e toda a nossa vida colocada, não é, dentro desse CD. O nosso último CD, nosso primeiro, chamava-se Sem Parede. Falava de um sonho dado por Deus, de paredes caindo e uma igreja que invade. Essa fala de uma coroa, de um Senhor que é majestoso. Ele é Senhor da sua vida. Você já o tem como Senhor soberano, já coroou Ele na sua vida. Assim seja. Vou pedir a Beth que levante, não é, a nossa coroa. O pessoal está perguntando, né? Ele é... Espera aí, só um minutinho, desculpa, mas ele é... Eu queria só dizer o seguinte, ele é branco e dourado. Não é azul e cinza. É branco e dourado. Eu estou vendo, ele é branco e dourado. Para não deixar dúvida. Aqui não tem essas coisas. Não tem não, isso aqui é santo. Falou? Betinha vai levantar isso aqui. Betinha vai levantar. Eu estava no meio de uns pastores indianos. E quando eles começavam a falar o nome de Jesus, eles levantavam suas mãos. E eles faziam assim, ó. Todos faziam. Eu falei, que trem esquisito. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, Jesus é rei sobre nós. Há uma coroa dele reinando sobre a nossa vida. Nós vamos dedicar esse CD ao Senhor, mais uma vez coroando Jesus, Senhor e dono da nossa igreja, da nossa vida. Tudo que nós temos e somos é dele. Você quer, mais uma vez, dizer ao Senhor, Senhor, eu te coroo, rei, soberano da minha vida. Eu vivo para o Senhor, eu morro para o Senhor, minha vida é tua. Você em algum momento, faça como os irmãos indianos, coroa o Senhor sobre a sua vida. E nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar a Deus. Seja coroado, Senhor, no meio deste povo. Senhor Jesus, majestoso Salvador, Senhor amado, dono da nossa vida, nós te consagramos, nossa igreja, nossa vida, nossas células, nossos irmãos, nossos lares, nosso tempo, nossa agenda. Nós consagramos nossos filhos, nossos bens, tudo. Mas consagramos, Deus, como uma expressão disso tudo, este CD. Ó Deus, que fala do nosso amor, nosso desejo, nosso anelo de te dar tudo e receber tudo, Pai. Pai, recebe, Deus, como uma primícia. O primeiro CD, o primeiro, ó Deus, a nossa melhor canção. Ó Deus, recebe, é tudo teu. Nada para nós, nada para nós. Pai, nesta noite nós te damos esse CD, Pai, como carinho, amor, ó Deus, expressão da nossa paixão, Pai. E nós consagramos ele, Pai. Ó Deus, para que o teu nome seja levantado, tua palavra se espalhe. Ó Deus, a unção do teu Espírito se derrame. E nós pedimos, Pai, que de tal maneira unja cada CD desse, que quando pessoas começarem a ouvir, Pai, ó Deus, as barreiras caiam, enfermidades fujam, opressões corram, demônios desbaratem. Senhor, que vida venha, venha vida, venha unção,
venha poder do alto. Senhor, teu nome seja exaltado, teu reino expandido, a verdade se estabeleça. Deus, abençoe vidas, multidões a partir desse CD, Pai. Senhor, nós queremos nada ganhar, mas queremos abençoar, e muito, Pai, muito, e também sermos abençoados. Nós consagramos esse CD majestoso àquele que é o nosso amor, que é o nosso motivo, que é o nosso tema, é a nossa paixão, o Senhor Jesus Cristo, Senhor e dono dessa igreja. Muito obrigado por cada irmão que dedicou tanto, Pai. Muito obrigado. Nós assim agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Honra e louvor nós damos ao Senhor. Nós damos ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, não é? Louvado seja o Senhor. Então, no final deste culto, não é? Quando nós terminarmos esta reunião, o CD está à venda aí. E domingo de manhã, nós teremos um show especial, uma canção, e a Central de Adoradores vai fazer um momento de adoração muito lindo, em cima de majestoso, como nós acabamos de ver, não é? Uma delícia ter você aqui. Como é bom ter você aqui, não é? Alegria imensa. Como é bom cada um de vocês. Como é bom ter meu irmão que está ali, não é? Sérgio e Maria Luísa vieram lá do Piauí só para participar conosco dessa conferência. Bem-vindo. É o meu irmão Barão, não é? É o Barão. E é bom demais ter você aqui conosco também, muito legal. Quero lembrar você que amanhã à tarde, nós temos uma tarde riquíssima. Nós vamos ter mais uma vez a oportunidade de ouvir o pregador dessa noite, deve ser o maior pregador desse país hoje, pastor Luciano Subirá, uma bênção, homem de Deus. Você já vai conhecê-lo e ouvi-lo agora, primeira vez aqui na Central. Também vamos ter o pastor Fernandinho ministrando logo depois dele. Então, à tarde, 2 grandes plenárias. E à noite, mais um culto lindão, maravilhoso, glorioso. Pastor Fernandinho ministrando aqui para nós. No domingo de manhã, Central de Adoradores, CD majestoso, amanhã gloriosa, e à noite, 18 horas. Não é para você vir ser um convidado. Passamos amanhã hoje com o pessoal e também pela primeira vez no Brasil, louvor, testemunho, o céu é de verdade, testemunho maravilhoso, não é? De uma visão de Deus, de um encontro com o Senhor, que tem transformado tantas vidas, tem abençoado tanta gente. Você quer ver uma pessoa entregar sua vida a Cristo? Traz aqui, não é? Vai ser demais, porque todo esse nosso tributo, e todo esse poder do alto, e toda essa adoração, e tudo que o Senhor tem feito para transformar a nossa vida, tem que resultar em outras vidas transformadas também. Porque gente transformada vira agente de transformação. E é isso que nós vamos fazer. Então, domingo à noite, gente, é uma cruzada evangelística. E vai ser demais aqui. Vai ser lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Não é? Eu agradeço muito a Cristiane Tates, o Vini Gomes, que tem esforçado gigantemente para trazer esse tipo de gente aqui, esse pessoal que tem testemunho tão forte do mundo inteiro, e nós estamos aí de novo, né? Já veio o Nick, agora está aí também o nosso querido pessoal do Céu e de Verdade. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pastorzão, vem cá. Quero que vocês recebam com uma salva de palmas. Quero pedir ao pessoal que me dá uma mão aqui. Pastor Luciano Subirá, pastor em Curitiba, mas é pastor do Brasil, tem pregado aí demais. Deus tem usado ele tanto como mestre, pregador, escritor, pastor, líder, uma bênção mesmo, né? Pastor de uma igreja super bonita, não é? Ali em Curitiba, e tem sido usado demais pelo Senhor. Você vai ver ali fora, não é? Nosso CD, vai ver o material do Trazendo a Arca, lindíssimas músicas que a gente quase morre, não é? E também os livros do pastor que ele vai apresentar. Então, uma noite muito boa. Então, agora abre seu coração para a palavra e o servo do Senhor vai nos abençoar demais. Bom demais você estar aqui, viu, irmão? É uma alegria. A casa é sua. Deus te abençoe. Obrigado. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Em todo lugar, quando eu chego para ministrar a primeira vez, eu já tenho que chegar me explicando,
porque sempre me fazem uma pergunta no final da reunião, de Subirá é seu sobrenome mesmo ou é nome artístico? Eu já adotei uma resposta padrão, digo, é profético, né? E aí resolve aí mesmo. Estou muito feliz pelo privilégio de poder servi-los na mesa do Senhor, né? De poder estar numa igreja, numa casa que é referência, que é inspiração, né? Para muitos de nós, pastores no Brasil, que olham para o Amazônia e dizem, a gente quer ser que nem ele quando crescer. Né? Ele tem sido, de fato, uma inspiração, com uma visão de liderança, com uma perspectiva toda especial, né? Que, de fato, nos inspira. Eu sempre ouvia falar do Amazônia através da Cristi, né? Que falava bem demais, mas eu tive o privilégio, há um tempo atrás, acho que foi um ano e pouquinho atrás, né? De ouvi-lo ministrar no encontro de pastores que eu estava participando e fui tão abençoado. Eu fiquei com tanta vontade de ser amigo dele. E está dando certo. Bom, gente, uma alegria estar com vocês. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Antes disso, eu queria rapidamente usar alguns segundinhos para dizer o seguinte. Além do ministério pastoral que eu exerço ali em Curitiba, Deus tem nos chamado para servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da palavra. Eu gosto sempre de repetir que o reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu. E que quando a gente entende esses princípios, que eu gosto de chamar de os mecanismos do reino, isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando eu falo do ministério de ensino, além de me referir à doutrina bíblica como um todo, eu também quero de uma forma específica falar a respeito de chaves. Né? Deus estabeleceu alguns princípios que eu gosto de chamar de chaves, que se eu e você entendemos, aprendemos a nos mover dentro deles, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E o nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com. Um dia alguém me corrigiu, falou, pastor, esse não é o site? Falei, não, é o nome do ministério e também é o endereço do site. Né? Porque onde aparece ali o nome orvalho.com, nós estamos querendo remeter você, de fato, ao nosso site, onde tem muito, mas muito material gratuito à sua disposição. Mensagens como a que vamos compartilhar nesses dias, você pode, né, baixar lá, não apenas ouvir no site, baixar o MP3, tirar cópia à vontade. Esse ano nós estamos descarregando todo o nosso acervo de vídeos no canal nosso do YouTube, além do site. Tem muito material na forma de artigos, estudos bíblicos escritos, e até alguns dos nossos livros você consegue, né, baixar o conteúdo integral de forma gratuita. Esse mês a gente lançou também um aplicativo para atender todas as plataformas aí dos smartphones, dos tablets, né, o Apple, o Android, o Windows. A gente está tentando cobrir isso tudo e de forma gratuita disponibilizar muito material. A única coisa que não é gratuita, pelo menos ainda, quem sabe a gente chega lá, são os livros que a gente vende e distribui, né, com o propósito, o livro é vendido com o propósito não apenas de cobrir o custo de produção dele, mas também de nos ajudar a manter toda essa estrutura que fornece material gratuito. Você vai perceber no preço que a nossa intenção, né, não é fazer comércio, é colocar na sua mão uma ferramenta que te ajude, que te abençoe. Eu trouxe alguns livros, né, os meus livros são da minha autoria, você vai poder comprar qualquer um deles hoje, só hoje e amanhã, durante o evento. No nosso site você não acha esse preço, na livraria da igreja que está para ser inaugurada, se não me engano, não vai encontrar esse preço, mas hoje e amanhã nós vamos vender os livros a R$ 5,00. E se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em 5 de 1 no cartão de crédito. Vamos pegar cheque pré-datado para o Natal, ticket restaurante, vale transporte, né? E se a coisa ainda estiver muito difícil, nós vamos fazer que nem Casas Bahia, quer pagar quanto? Né? Se você falar, pastor, eu queria tanto um desses livros, só tem R$2, a gente vai tentar tirar alguma coisa de você, mas a gente quer te abençoar. Agora, se você falar, pastor, eu não tenho dinheiro nenhum, não tem ninguém que me abençoe, eu não tenho perspectiva de ter nunca, então fala comigo, que além de dar o livro, eu vou orar por você, para que as coisas mudem, né, em seu favor. Então, rapidamente, queria falar de alguns materiais que eu tenho ali. Um deles, o primeiro que eu publiquei em 97, o Conhecimento Revelado. Nesse livro a gente fala só sobre como você pode entrar no lugar de compreensão que não é apenas racional da palavra de Deus, mas de entendimento espiritual. Temos ali o livro A Outra Face dos Milagres. Nesse livro a gente fala a respeito de buscar a Deus não apenas pelo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é. Normalmente a gente destaca aqui que normalmente quem busca a Deus só pelo que Ele faz acaba perdendo o que Ele é. Mas quem busca a Deus pelo que Ele é também vai ter aquilo que Ele faz.
Temos ali o livro Voz de Muitas Águas, quando a palavra de Deus fala mais alto, o ensino prático sobre como se sujeitar à ação da palavra na sua vida. Temos ali um livro que eu quero dar bastante destaque esses dias, De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele nem titubeou, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e forças. Temos ali o livro Agir Invisível de Deus, que fala de Deus de forma soberana, usando circunstâncias que eu e você não entendemos para trabalhar em nosso favor. É um livro que destaca não apenas a soberania de Deus, mas fala de fé e confiança, e fala de como Deus trata conosco, usando circunstâncias que a gente não entende, até que o momento em que chega a intervenção, Deus ainda consegue tratar comigo e com você, para o nosso crescimento e amadurecimento. Nesses dias de bastante ênfase sobre o poder do alto, eu quero recomendar muito um material. É uma prática que tem sido na minha vida um marco, um divisor de águas. É o livro Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Tem muito crente, mesmo que já teve a experiência, que não entende o que é a ferramenta que Deus lhe deu. Paulo diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ele chega ao ponto de dizer aos Coríntios: eu dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Isso é uma ferramenta que ele usava intensamente no secreto, não necessariamente nas reuniões públicas, mas é algo que na minha vida tem sido um divisor de águas. E eu tenho ali o livro de um dos meus pastores na equipe, um dos discípulos, o Farley Labati, o livro Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. O nome já diz tudo. Esse, né, que não é o meu, eu acho que tem um outro título de outra pessoa que vai estar sendo vendido, talvez não a R$5, vai estar sendo vendido acho que a 500 para compensar o resto. Estou brincando, estou brincando. Eu quero que você vire só para a pessoa ao seu lado, faça a melhor cara de crente que você puder, e fala para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Faz aquela cara de pau e diga para ele: deixa Deus te usar, vaso. Aleluia. Se você virar para o irmão ao lado, você pode aumentar a probabilidade estatística, né, de ganhar um outro livro. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e no versículo 52. Mateus 13, 52. Palavras do Senhor Jesus. O texto sagrado diz assim: então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu quero ler o mesmo texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Então acrescentou: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Eu quero que você repita essa frase comigo. Diga: coisas novas e velhas. Fala para o irmão que vai lhe dar um presente depois. Coisas novas e velhas. Eu perguntei para o pastor Paulo quanto tempo eu podia falar. Ele falou: olha, você fica à vontade, você tem todo o tempo do mundo. Ele falou: nosso povo vai embora às 10, mas o senhor fica à vontade, quanto tempo o senhor quiser. Eu quero nessa noite, que não me estender, a gente tem muita coisa para compartilhar ainda amanhã, mas eu não consigo prometer, irmão, que vai acabar às 10. Então eu gostaria que você, né, cooperasse comigo, ouvisse bem depressa a mensagem, para que a gente não estenda tanto, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo algo nesse lugar. Nós estamos num ambiente profético. Um ambiente profético não é necessariamente um lugar onde a gente tem que receber de alguém uma palavra profética, no sentido pessoal, mas é um ambiente onde a nossa resposta, não apenas a uma palavra que está sendo liberada, mas uma unção, uma ação de Deus, determina o que é que a gente vai provar depois. A Bíblia diz em 2 Reis 13, que um rei de Israel vai visitar Eliseu, quando ele já está doente, quase à morte,
E Eliseu é usado por Deus e diz para ele, abra a janela que dá para o Oriente. Ele abriu. Ele diz, atira uma flecha. Ele atirou. E quando ele atira, Eliseu profetiza, essa é a flecha da vitória do Senhor sobre os sírios. Ele não estava dizendo que aquela flecha especificamente ia se transformar num míssil balístico de alta potência e destruir o arraial do inimigo. Mas ele estava dizendo, ao lançar essa flecha, você está debaixo de uma palavra profética da parte de Deus. E você está dizendo para Deus, eu acredito que eu não vou me mover apenas no natural. E que a minha atitude de fé e obediência sobre a sua palavra vai ser respaldada pela ação do teu Espírito. Aí Eliseu vira para ele e diz, agora atira no chão. Eu creio que o homem entendeu que aquilo ainda é um ato profético. Eu não acho que ele pensou que tinha um sírio escondido debaixo da terra. Mas ele atira 3 vezes e para. E quando ele para na terceira, a Bíblia diz que Eliseu, o homem de Deus, se indignou. E a Bíblia não diz que ele se indignou apenas, diz que ele se indignou muito. E ele diz, 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido o chão. Então ele olha para o rei de Israel e diz, agora só 3 vezes você vai ferir os sírios. Sabe o que ele estava dizendo? Quem determina a quantidade de vitória que você vai ter quando sair desse ambiente, não é Deus de forma isolada. É você no nível de resposta de fé, no nível de, na dimensão da sua atitude de dizer, eu abraço essa palavra, eu vou junto com Deus, você determina até onde a coisa pode ir. Há momentos onde nós estamos num ambiente, querido, onde Deus está liberando uma graça, uma unção, que pode fazer tanta diferença. E alguns de nós não levamos isso tão a sério, ou temos aquela atitude medíocre de dizer, eu vou pegar um pouquinho. A minha oração é que nesses dias, você possa dizer, eu vou dar o máximo de flechada possível. Eu vou longe, eu vou romper, eu vou provar mais, eu vou experimentar mais, em nome de Jesus. Amém? Nesse texto de Mateus, no capítulo 13, no versículo 52, Jesus começa falando de um escriba. Ele não apenas se refere a ele como um escriba, mas o chama de alguém versado no reino de Deus. A NVI o chama de um mestre da lei, porque os escribas eram profundos conhecedores da palavra. Eles trabalhavam, na verdade, copiando os manuscritos da lei de Deus, e eles não tinham, como nós temos hoje, a capacidade, através de um documento impresso, digital, de preservar isso por muito tempo. Então, por segurança, eles viviam fazendo os backups, as cópias de segurança, novos manuscritos. Eu, particularmente, acredito que uma das melhores ferramentas de memorização é você escrever, é não apenas ver, é não apenas ouvir, mas eu, particularmente, acredito que escrever está entre as maiores. E esse camarada vivia disso. Os escribas, eles, a própria função, o ministério, o trabalho deles era viver copiando a Bíblia. Então, eles eram pessoas que conheciam literalmente toda a ortografia de forma literal. Eles eram profundos conhecedores da palavra e, por conta disso, podiam falar dela com muita propriedade. Quando Jesus está falando de alguém que lança a mão de um tesouro para tirar coisas novas e velhas, ele compara com um escriba, cujo tesouro é a própria palavra de Deus. Quando Jesus está falando de coisas novas e velhas, ele não está simplesmente falando de coisas naturais, ele não está só falando de coisas materiais, mas eu creio que ele está falando de coisas espirituais. E que no reino de Deus, eu particularmente acredito, nós precisamos ter um entendimento que existem coisas novas, existem coisas velhas, e as duas igualmente têm a sua importância. Para muita gente, a vida cristã, ele tem apenas a perspectiva de viver de renovo, de experiências novas, de renovação. Isso é parte daquilo que Deus faz. Mas eu acredito, querido, que na vida e na caminhada com Deus, existem coisas que não devem ser renovadas, existem coisas que devem envelhecer. Eu acredito que a igreja tem falhado muito em relação a isso, de diversas formas. Em primeiro lugar, por não reconhecer que nós temos no reino de Deus tanto a importância de coisas novas como de coisas velhas. Alguns que não enxergam um ou não enxergam o outro, e há pessoas que até entendem que existem coisas novas e velhas, mas elas acabam trocando os valores. Tem gente deixando envelhecer o que deveria ser renovado. Tem gente renovando o que deveria envelhecer. E eu creio que nós temos feito muita confusão. E se nós queremos entrar no lugar de viver plenamente aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos reconhecer que, através de entendimento da palavra, de alinhamento com os princípios de Deus, muita coisa precisa ser mudada em nós. E eu quero começar compartilhando algo com você. Pula comigo para o Evangelho de Lucas. Eu quero pegar um outro texto, onde Jesus fala de coisas novas e de coisas velhas. Lucas capítulo 5, versículo 36.
onde o Senhor Jesus não apenas aborda esse assunto, mas ele traz uma perspectiva muito interessante e importante para mim e para você. O versículo 36 diz assim: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Quando Jesus começa dizendo ninguém, ele não está falando que é impossível que isso aconteça, mas ele estava dizendo que não é lógico, não é racional. Ele diz, em outras palavras, ninguém faria uma bobagem dessa no natural. O camarada tem uma roupa velha, ganhou uma roupa nova. A sabedoria, a gente não precisa ter muito, é que a atitude a ser seguida é que a roupa velha seja substituída pela nova. É simples assim. Mas Jesus diz, ninguém vai numa situação como essa, pegar a roupa nova, cortar um pedaço da roupa nova, estragando o vestido novo, para então tentar remendar a velha. Jesus diz, ninguém faria uma coisa dessa no natural. Mas embora ele esteja dizendo que ninguém faria isso na vida natural, eu reconheço, eu estou há muito tempo envolvido nesse negócio do evangelho, da vida cristã. Eu nasci e cresci no lar cristão, eu sou filho de pastor, eu já vi, como diz um amigo meu, muita água passar debaixo da ponte. Eu tenho percebido que, embora Jesus disse que no natural ninguém faz isso, no espiritual tem muita gente fazendo isso. A falta de entendimento de como lidar com o novo e com o velho nos afeta. Eu sei, querido, que o evangelho ele vem trazendo uma mensagem poderosa de transformação. Mas muitas vezes eu e você temos diluído o próprio poder do evangelho através de uma atitude, de uma conduta errada e da quebra de princípios. O apóstolo Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Eu creio num evangelho de transformação, eu creio num evangelho que muda as nossas vidas. Mas o que Jesus está dizendo é que tem gente, querido, que opta, em vez de viver de renovo, ele opta por viver de remendo. E há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Eu particularmente acredito que parte do nosso erro está relacionado com uma visão equivocada que nós temos, que eu costumo chamá-la de mentalidade de departamentalização. A gente muitas vezes tem a dificuldade de ver o todo, a gente vai enxergando os pedaços de algo maior só de forma isolada, e muitas vezes a gente tenta relacionar com eles como se eles não estivessem interligados. Eu percebo muita gente, querido, separando as áreas da sua vida, falando da vida cristã, da caminhada com Deus. Eu não estou dizendo que é errado, em algum momento, você ter que dar atenção a uma área de maior necessidade. Mas eu vejo muita gente separando, fazendo essa departamentalização, e isso tem nos roubado. Fulano diz, e às vezes com um certo orgulho, com uma certa alegria, de que determinada área da vida dele vai estar debaixo de uma ação maior ou poderosa de Deus. O problema é que muitas vezes está sendo feito de uma forma equivocada por alguém que não enxerga o todo. Irmão, tem muita gente mudando uma área sem mudar na outra. Camarada para de beber e de fumar, mas não para de mentir. E a gente pode gastar tempo, eu não tenho essa preciosidade hoje à noite como gostaria, falando de muitos exemplos onde as pessoas de fato estão permitindo que Deus haja apenas em um aspecto ou outro da vida deles. Isso, querido, é impedir uma ação poderosa e maior de transformação. Eu creio que a nossa autoridade ao pregar o evangelho está relacionada ao quanto a gente se permite ser trabalhado e transformado por Deus. A nossa própria transformação, querido, vai ser a nossa maior autoridade para proclamar a palavra e alcançar o coração das pessoas. Mas a igreja, ela tem sido roubada em relação à intensidade da transformação. Nós evoluímos, avançamos em muitas coisas nos últimos anos, graças a Deus. Mas eu percebo não apenas a mensagem sendo pregada cada vez menos, mas eu vejo cada vez menos resposta nessa área de uma transformação profunda. E eu creio que parte desse problema tem a ver com uma visão equivocada que nós temos, de querer viver de remendo. O camarada se converteu, ele vem de uma velha estrutura de vida. E a Bíblia diz que nós temos que nos despir, Paulo diz isso aos Efésios, nos despir, que é tirar a roupa, nos despir do homem velho para vestir do novo. Qual é a maneira de se relacionar com o evangelho, com o novo nascimento? É ter uma atitude de dizer, nada da velha vida vai ficar, e nós vamos abraçar completamente a nova vida e a nova natureza que nos foi dada.
Paulo não apenas diz para que nos vistamos do novo homem, mas aos Colossenses ele ainda faz a seguinte, ressalva o destaque, que foi criado, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Mas muita gente hoje em dia, em vez de despir do velho homem, vestir do novo, ele vai lá naquele novo homem, pega um remendo, diz, essa área aqui eu estou precisando muito dela, e ele decide tentar colocar apenas aquilo na sua vida. Estava conversando com um amigo nosso, que tem uma base missionária na Índia, tem tocado vários dos povos não alcançados, a gente o apoia de diversas formas, financeiramente, coração, enviando gente. Já estive lá e um dia conversando com ele, eu perguntei para ele, falei, querido, qual é o seu maior desafio? Eu falei, é o fato de que na Índia a conversão é proibida. Eles têm aquela visão no sistema de casta que do jeito que nasce, a pessoa tem que permanecer e ficar. Na Índia, querido, existe espaço para muitas crenças e religiões diferentes. A Índia não é só o berço do hinduísmo, também é do budismo. E compartilha o espaço lá com o islamismo, com o cristianismo. E o evangelho não é proibido de ser vivido lá. O que eles proíbem é a conversão. E a gente vive desse negócio. E eu falei para ele, esse é o maior desafio que você tem? Ele falou, Luciano, esse não é o maior desafio. Porque conversão não é proibido só para a gente, é proibido para todo mundo. Ele diz, no entanto, o islamismo, que também prega conversão. Ele olhou para mim e disse, infelizmente está convertendo mais gente do que nós. Ele diz, então o problema não é a restrição à conversão. Eu falei para ele, o que você acha que é o problema? E ele falou algo que me impactou profundamente. Ele diz, Luciano, quando alguém se converte ao Islã, ele tem que ajustar totalmente a vida dele ao Alcorão e a tudo aquilo que ele vai aprender. Não existe nenhuma forma dele entrar e dizer que ele é um meio convertido ou que ele é um muçulmano não praticante. Ele diz, dentro dessa estrutura que nós vivemos, a pessoa vai ajustar totalmente a sua vida. Ele falou, e a grande diferença entre eles e nós, é que nós estamos diluindo o evangelho há muito tempo. A gente está permitindo que as pessoas ajustem o evangelho à sua vida, em vez de ajustarem a sua vida ao evangelho. Ele diz, isso tem roubado a nossa força, isso tem feito com que a igreja não viva no lugar onde deveria. E essa é parte da mentalidade, querido, de departamentalização. Em qualquer boa livraria evangélica, você vai achar para comprar uma caixinha de promessa. Mas duvido você achar uma caixinha de exortação. Sabe por quê, querido? A gente quer a parte da Bíblia que interessa. A gente não quer ser confrontado, a gente não quer ser corrigido. A gente quer o tempo todo lembrar que Deus é bom e que Ele vai fazer as coisas que a gente quer. Isso é parte da verdade que nós não podemos jogar fora, mas não é ela toda. Deixa eu te dar um exemplo. Em Josué, no capítulo 23, do 14 ao 16, ele se levanta para dizer para a sua geração, tudo o que Deus falou pela boca de seu servo Moisés vai se cumprir. Aí diz assim, para o bem e para o mal. O que ele está dizendo? Que a palavra de Deus é a verdade, toda ela, e não apenas a parte que a gente quer. Ele diz, quando Deus fez promessas, essas boas promessas vão se cumprir. Mas quando Deus declarou que se vocês errassem, tropeçassem, haveria consequência e juízo, isso também é a verdade. No entanto, nós vemos muita gente tentando separar a parte da Bíblia que interessa. Não, isso aqui Deus prometeu que eu iria bem, eu gosto. Isso aqui que Ele mandou fazer, eu não gosto. E a gente vai departamentalizando, separando. Eu olho para muito crente e eu vejo que alguns deles têm o conceito de que oração é o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Isso pode ser parte da verdade de oração, mas não é toda ela. Porque a oração, que ele também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Jesus nos ensinou a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que a gente aprende com o modelo dele, de joelho no Getsemane, dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. É que a oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero, mas também deveria ser o meio através do qual Deus consiga de mim o que Ele quer. Mas porque a gente departamentaliza, porque a gente opta por viver de remendo em vez de renovo, uma grande confusão acaba acontecendo em várias áreas da nossa vida. Eu não vim aqui te apontar o dedo, não vim trazer uma palavra de acusação contra você, eu espero de alguma forma inspirar o seu coração, porque é um lugar, querido, aguardando a igreja de Jesus, onde nós vamos romper com todo o nível de mediocridade, vamos experimentar o poder de Deus, vamos fazer diferença nessa terra, mas nós precisamos andar em alinhamento com os princípios da palavra de Deus. E uma atitude equivocada nessa área nos rouba. Vamos continuar o texto de Lucas, versículo 37 agora. Nós lemos
o 5:36, eu quero que você leia o 37. Jesus diz, e ninguém, de novo é a mesma expressão, ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Novamente, quando Jesus diz ninguém, ele diz, não é sensato, isso não é lógico, não é natural agir dessa forma. E basicamente Jesus começa a mensagem do versículo 37, reforçando a do 36. Ele está dizendo que a obra nova de Deus nas nossas vidas não pode ser ajustada ou adaptada numa estrutura velha. O vinho é uma figura aqui muito importante para nós. E quando Jesus fala de um vinho novo ser colocado em odres novos, é porque o odre era um cantil feito com couro do animal. E se ele já fosse velho e o couro já fosse ressecado, ele estava quebradiço, sujeito a não aguentar a pressão que o vinho novo, depois de ter sido pisado, esmagado no lagar, que era armazenado, ele ia passar por um processo de fermentação. Aquilo botava uma pressão enorme dentro daquela bolsa de couro. E se o couro fosse velho, ele não aguentava. A bolsa de couro, o odre estourava, e não apenas se perdia o odre, mas como também se perdia o vinho. Irmão, há algumas estatísticas hoje que elas me trazem alegria e empolgação. De acordo com os dados do censo, nós já somos mais de 40 milhões de evangélicos numa nação de mais de 200 milhões. Isso, quando a gente compara, querido, com as décadas anteriores, é um grande avanço. Isso significa que se cada um de nós ganhasse para Jesus outros 4, se cada um ganhasse só isso, mais 4, sem contar nem a perspectiva de que alguns que nós estamos ganhando ainda ganhem outros, nós teríamos uma nação inteira rendida aos pés do Senhor. Há projeções do próprio IBGE de que dentro de não muito tempo nós vamos ser a grande maioria da nação. Quando você olha por isso, por esse aspecto, desse ponto de vista, há uma empolgação na gente. Mas há outras estatísticas que elas arrebentam o meu coração, não apenas por ser pastor, mas por ser cristão. Isso muda de lugar para lugar no Brasil. Há lugares onde a coisa está melhor, onde está pior, mas a média hoje, e muitas estatísticas estão sendo feitas, é que para cada crente firme que nós temos hoje dentro da igreja, nós temos do lado de fora um desviado. Isso significa que nós somos uma nação com mais de 40 milhões de desviados. O que mostra que o maior problema nosso como igreja não tem sido necessariamente falar de Jesus ou atrair pessoas, mas tem sido de produzir não apenas o impacto, mas de levá-las a um lugar onde de fato elas sejam consolidadas na sua fé. Eu particularmente acredito que grande parte desse problema é porque a gente continua insistindo em tentar colocar vinho novo em odres velhos. A gente oferece a nova vida de Deus, a ação de Deus, tudo aquilo que vem no pacote do Evangelho, como se isso fosse possível de ser ajustado e adaptado numa velha estrutura de vida. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, vocês não podem se conformar, tomar a forma desse mundo. Vocês precisam se transformar pela renovação da sua mente. O tempo todo ele está falando da importância de deixarmos o velho, quando ele se refere à vida antes de Cristo, e permitimos que o novo entre, não de forma departamentalizada, mas de uma forma completa, abrangente. No entanto, quando Jesus começa a falar desse assunto, ele não está só fortalecendo o que nós já falamos antes, de viver de renovo e não de remendo. Mas ele entra num outro aspecto. O vinho, ele é um dos símbolos do Espírito Santo. E tanto a ação do Espírito Santo em nós na redenção, como o fato de que ele vem habitar em nós, cabe dentro de uma tipologia importante, quando a gente olha para esse vinho como algo muito precioso que nos é dado e que a gente não pode permitir que se estrague. E diz, o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, uma nova estrutura de vida. Mas ele mostra que o propósito, querido, é que tanto o vinho como o odre envelheçam. Olha comigo o versículo 38 e 39. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Outra versão diz o velho é bom. Outra diz o velho é melhor. Basicamente, Jesus está dizendo que embora a coisa nova que Deus faz deva ser colocada numa nova estrutura de vida, o propósito é que agora eles se envelheçam, não no sentido de estragar, porque o texto fala de conservar, mas de serem aperfeiçoados à medida que envelhecem. Quando a gente fala da ação do Espírito Santo, eu quero te dizer que eu creio
que durante esses dias de conferência, o Espírito Santo vai vir sobre nós de uma forma especial. Eu quero que você vire para o irmão que vai te abençoar com alguma coisa no final. Aleluia. Fala para ele, pode ser um CD, não precisa ser só livro. Eu quero que você vire e fale para ele com convicção. Fala, o Espírito Santo vai vir sobre nós nesses dias. Não. Vamos ativar o modo aleluiado, que é daquele crente que pegou no trifásico, né? Vai lá, você tem uma versão melhor. Fala para ele, o Espírito Santo vai vir sobre nós nesses dias. Agora, deixa eu te dizer algo, querido. No final da década de 80, no início da década de 90, nós começamos a ouvir muito falar no Brasil, isso não nasceu aqui, veio de fora, a respeito de uma nova unção. E eu não vou negar que existe uma nova unção. Salmo 92:10 diz, tu me unges com óleo fresco. Então existe um óleo novo. Mas eu me lembro que nessa época, quando eu estava na adolescência, tinha sido impactado pelo poder do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, com fome das coisas de Deus e do sobrenatural, buscando isso. Eu lembro que toda hora a gente dizia, vamos correr atrás de uma nova unção. E a gente ia de culto em culto, evento em evento, acampamento em acampamento, para toda hora pegar uma nova unção. Eu comecei a perceber, querido, que o propósito de Deus, quando nós falamos de unção, não é que a gente viva trocando a unção. É que a unção seja conservada e preservada na nossa vida. O vinho, querido, que envelhece, Jesus diz, ninguém que bebe do vinho velho vai querer o novo. E diz, o velho é melhor. Existem coisas que elas não deveriam necessariamente estar sendo trocadas, substituídas, renovadas o tempo todo. Existem coisas nas nossas vidas que deveriam ser conservadas. Porque a capacidade de conservar vai fazer com que ela se torne cada vez melhor, cada vez mais eficaz. Alguns anos atrás eu tive um sonho, nesse sonho Deus falou comigo de uma maneira muito forte e impactante. Apareceu na minha frente um texto da Bíblia. Eu antes de dormir tinha dito para Deus que embora eu tivesse com a mensagem pronta para o culto de domingo, eu tinha uma impressão no meu espírito que aquela não era a palavra para ser falada no domingo. Mas eu tinha deixado isso pronto na segunda-feira, e era o sábado à noite. Eu estava pregando em outra cidade. Eu sabia que o culto ia terminar à tarde, teríamos uma reunião com os líderes, depois eu e minha esposa íamos ter tempo com o pastor e a esposa. E a gente foi dormir tarde, como de fato eu me lembro, perto de umas 3 da manhã. Eu pensei, dormindo tarde, nós vamos acordar tarde, vamos sair perto da hora do almoço, esse povo não deixa a gente sair sem almoçar. O tempo de viagem para chegar e voltar para a nossa cidade é o tempo para eu chegar e ter que pregar. Eu falei, Deus, eu não tenho tempo de correr atrás de outra coisa, de preparar outra coisa. E eu lembro que antes de dormir eu fiz um apelo para Deus, falei, a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Eu acho que é por isso que tem uns crentes que dormem mais, para ver se ganha mais. E eu apelei antes de dormir orando, falei, por favor, me socorre, se a palavra não é essa, eu preciso saber qual é. Eu falei, eu não tenho mais tempo, e eu preciso do seu socorro, e fui dormir. Eu não tenho esse tipo de experiência o tempo todo, nem tão frequente, mas naquela noite eu tive esse sonho. No sonho uma pessoa aparecia atrás de mim, eu não sentia autorização, permissão para olhá-la, mas eu ouvia tudo que ela falava. E essa pessoa que apareceu atrás de mim, ela dizia assim, de fato, a impressão que você tem no Espírito, ela procede de Deus, e é o Espírito Santo tentando te comunicar algo. Essa palavra você deixou ela preparada, você pode pregar qualquer outro domingo, mas nesse domingo, Deus tem uma palavra específica para a igreja. Eu aproveitei a deixa, falei, você se importaria de me dizer qual é? E apareceu na minha frente um versículo. Hoje em dia, a gente chamaria de uma projeção multimídia. Na minha época, era o retroprojetor ainda. E o versículo apareceu na minha frente, Eclesiastes 10:1. Diz assim, como a mosca morta faz unguento do perfumista exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultice. Quando eu vi o texto, fiquei apavorado. Nós temos vários pregadores aqui, eu pensei, o que é que vai sair daí? E ele me disse, existem 2 abordagens que podem ser feitas nesse texto. Uma é a aplicação direta, explícita do que ele está dizendo. E a outra é a simbólica e profética. Eu falei, não estou entendendo nem a explícita ainda. Ele diz, esse versículo fala algo muito parecido com o ditado que vocês têm. Fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma. E diz, o texto diz que um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Então, um pouco de estultícia compromete toda a sabedoria e a honra. Mas para chegar nessa conclusão, ele usa um exemplo que todo mundo conhecia. E disse, se as moscas caírem no unguento, no óleo do perfumista. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, conhecer, na cidade do Cairo, no Egito,
um lugar que produz perfume como se fazia antigamente. Eles pegam as essências naturais, traídas das plantas, das flores, colocam dentro do óleo. Até hoje a gente sabe o poder que o óleo tem, né, de puxar para si o cheiro e o sabor das coisas. A gente bota um monte de tempero dentro do óleo, sabendo que isso vai acontecer. E o princípio que eles usavam era esse. Quando Jesus fala a respeito de quem está jejuando, unge o teu rosto, ele não está dizendo para pegar, encher a mão de óleo e lambuzar a cara. Ele está falando de colocar perfume. Era esse tipo de óleo que ele estava falando. E aí o texto está falando que as moscas mortas, quando caem no unguento do perfumista, elas produzem mau cheiro. E o mau cheiro delas acaba anulando todo o trabalho do perfumista. Naquele momento, a pessoa que estava atrás de mim disse, uma figura simbólica e profética por trás desse texto. Ele diz, o óleo representa a unção. O perfume é o bom testemunho. E ele citava o texto de 2 Coríntios, no capítulo 2, quando Paulo diz, Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas ele diz, as moscas são figuras de impureza. E ele me diz, basicamente, a mensagem que Deus quer que você pregue e proclame à igreja é que um pouco de impureza é suficiente para comprometer a unção na vida de alguém. Ele diz, a mensagem que você deve pregar é um chamado à santidade e à consagração. E ele diz, a mensagem vai se basear na resposta à pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele me fez foi, por que as moscas caíram no unguento? Eu disse, eu sei lá. O texto só diz caíram, não explica como. Mas ele me disse, é uma questão de lógica. E diz, as moscas só caíram no unguento porque ele estava destampado, desprotegido. Se ele tivesse coberto, se ele tivesse protegido, elas nunca teriam caído. E o Senhor diz, a mensagem que você deve proclamar é para que a igreja aprenda a preservar, não apenas a santidade, mas a unção de Deus, através de uma atitude de santidade. Irmão, tem muita gente estragando e comprometendo o óleo que Deus tem derramado na sua vida. A gente está nesse anseio, nessa sede de ver, experimentar cada vez mais do poder de Deus. E eu creio que nós vamos seguir avançando e provando mais de Deus. Quem crê comigo, diga amém. Mas sabe, querido, isso não vai acontecer apenas porque eu e você estavam num culto e Deus decidiu fazer. Na verdade, muitas vezes nós estamos anulando o que Ele está tentando fazer. Nós, muitas vezes, nessa mentalidade de departamentalização, a gente tira os pecadões da nossa vida e se torna complacente e tolerante com pequenas impurezas. Mas pequenas impurezas, elas têm o poder de roubar e anular a ação desse óleo e dessa unção. Unção é algo que se preserva. Unção é algo que se conserva. Eu não estou dizendo, querido, que não existe unção nova. Graças a Deus, porque em momentos onde muitas vezes comprometemos, existe graça, misericórdia e favor para que isso seja renovado. Mas Jesus diz, ninguém que prova o vinho velho vai querer o novo, porque o velho é melhor. Se eu e você queremos entrar num lugar de realmente fazer diferença, querido, nós vamos ter que ter uma postura de dizer unção diferente do padrão de vida. Não é algo que se renova, é algo que se conserva. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando eu falo da unção ser preservada, querido, eu não quero que você misture isso com as experiências com Deus. E é nesse ponto que eu quero terminar e concluir, lançando a você um desafio, nós vamos orar juntos. Eu creio que experiências com Deus, que são fruto da própria ação poderosa de Deus e do Espírito Santo em nós, elas devem ser renovadas. Elas precisam ser renovadas. Quando em Efésios 3, lá no versículo 14 e 15, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. A maior parte do tempo a gente imagina que você tem que esquecer e deixar um tipo de coisa para trás, que é só coisa ruim. A gente pensa, eu vou deixar a culpa e a condenação do passado que eu tive, porque de fato eu fui justificado, santificado de Jesus, estou caminhando com Ele. A gente imagina, eu vou deixar a experiência de dor, de toda a mágoa que um dia alguém me promoveu, me tocou com ela, porque eu decidi andar no perdão o tempo todo. A gente só pensa que avançar, esquecer o que fica para trás é deixar só coisa ruim. Mas eu quero te dizer, querido, que a gente tem que se desprender de algumas coisas boas, para que a gente possa entrar em outras melhores. Porque tem gente se satisfazendo com alguns aspectos da sua história e da sua caminhada com Deus. E através dessa atitude lhe falta fome, desejo, a pegada e a busca de entrar num lugar mais profundo em Deus. E é o que veio forte no meu coração, querido, é o lugar que Deus quer nos levar, de novas experiências com Ele.
Eu gosto demais de um camarada na Bíblia chamado Eliseu. Eu, quando era menino e lia as histórias bíblicas, e eu lia sobre Elias e Eliseu, para mim Elias era o cara. Eliseu está aí junto na história, eu não era empolgado com ele. À medida que o tempo foi passando, eu fui amadurecendo no entendimento da Bíblia, irmão Eliseu começou a ganhar cada vez mais meu respeito, talvez mais do que o próprio Elias. Porque ele era um camarada, irmão, com a sede de provar o que Deus tem, de não abrir mão de nada, que me impressiona. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Elias desistiu do seu ministério. Quando ele está naquela caverna e diz para Deus, melhor me é morrer do que viver, e pensa num cara bipolar para mim, irmão, era o Elias. Uma hora vai descer fogo do céu, está arrebentando, outra hora está enfiado na caverna, se lamentando. Eu, particularmente, se fosse Deus, quando Elias me pedisse isso, eu quero morrer, melhor me é morrer do que viver. Irmão, a Bíblia diz que ele foi para a caverna para fugir de Jezabel, porque Jezabel ameaçou matá-lo. Então ele foi lá, aparentemente, para salvar a sua vida. Agora ele disse para Deus, eu quero morrer. Se eu fosse Deus, eu falava, então volta que Jezabel faz o serviço. Outro dia alguém falou, não, pastor, você não entende, isso é machismo. Ele não queria morrer pela mão de uma mulher. Falei, pode ser. Mas a Bíblia diz que ele era homem semelhante a nós, querido. Se a gente for brincar com a bipolaridade dele, nós estamos brincando com a nossa. Mas o fato é que ele desiste. Ele diz para Deus, não dá mais. Está aqui minha carta de demissão, minha resignação, eu não brinco mais. E o que me chama a atenção é que Deus aceita a carta de demissão dele. Deus diz, então vamos fazer o seguinte, vou te dar as últimas tarefas. Ele diz, você vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria. E você vai ungir Eliseu, profeta em seu lugar. É o único lugar da Bíblia que aparece isso. Profeta no seu lugar. Deus está dizendo, já que você não vai terminar o trabalho, unge pelo menos esses dois reis e deixa o menino terminar o que você não vai terminar. Irmão, Elias, não ungiu Jeú e não ungiu Azael. Ele vai direto em Eliseu, unge Eliseu e acabou. Como quem diz para Deus, nesses dois eu unjo. Quem teve que fazer isso depois foi Eliseu. Ele está dizendo para Deus, sou fora, acabou, não brinco mais, desisto. Agora vamos se colocar, querido, no lugar de Eliseu. Ele iria substituir um dos maiores vultos do Velho Testamento. Quando Josué chega o momento de assumir o lugar de Moisés, Deus fala para ele, não temas, não te assuste, não te espante. Porque Deus está falando isso. Irmão, fala sério, substituiu Moisés. Um cara que profetizou a vinda do Messias, dizendo, Deus há de levantar varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Você já pensou se anunciando a vinda do Messias, dizendo, vai ser do meu nível. Um homem de quem Deus disse, se tem profeta no meio de vocês, eu falo com ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Com Moisés, meu servo, não é assim, eu falo cara a cara. É lógico que a missão de Josué era assustadora. E a de Eliseu, que ele não era diferente, porque talvez depois de Moisés, o maior vulto do Velho Testamento é Elias. Mas a atitude de Eliseu me impressiona. E eu espero que isso mexa com o seu coração. Elias chega para ele e diz, menino, fica aqui, que eu vou não sei aonde fazer não sei o que Deus mandou. Eliseu olha para eles, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão street, que é mais descolada, diz que Eliseu fala para ele, tão certo como vive o Senhor, não te largarei, não desgrudarei de você. Aí ele vai para um segundo lugar, espera aqui, que Deus mandou não sei aonde fazer não sei o que. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, no lago do seu pé. Ele vai para um terceiro lugar, a cena continua. Quando chega o quarto, Elias perde a paciência. Eu, particularmente, me colocando no lugar dele, imagino que ele está dizendo, me deixa em paz nos meus últimos momentos. Porque ele pergunta, o que queres que eu te faça? Antes que eu seja tomado de ti. Elias sabe que vai ser tomado. Eliseu sabe que ele vai ser tomado. Aonde ele chega, os profetas vêm dizer, você sabe que Deus vai levar o seu senhor? Eliseu diz, eu sei, cala a boca. O calai-vos é isso, né, irmão? Eu sei, calai-vos. Ele diz, cala a boca. Todo mundo está sabendo. Aliás, quando o negócio cai na boca dos profetas, acabou o segredo. É impressionante. Aí Elias vira para ele e diz, o que é que falta? O que você ainda quer? Antes de ir embora. Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Eu vou te dizer qual é a minha leitura. Eu creio que ele está dizendo para ele, se você quer vazar, se você vai desistir, se você vai correr o rabinho no meio das pernas, o problema é seu. Se eu vou ter que ficar para te substituir, e eu não estou correndo a raia, eu vou, diferente de você, aceitar o desafio. Eu só quero que você saiba, Elias, que eu não vou anular o meu chamado e o meu próprio ministério para viver cumprindo o seu lugar.
eu só entro nessa se for para exercer o resto do seu ministério e o meu. Eu só entro nessa se for para funcionar experimentando o dobro. Irmão, e ele viveu literalmente o dobro. Se você olhar, Elias operou 7 grandes milagres, Eliseu operou 14 grandes milagres. Se você somar todos eles, você, inclusive aqueles que não são tão expressivos, você tem em Elias 14 milagres e você tem em Eliseu 28. Interessante, querido, que quando ele morreu faltava um. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz, depois de já ter sido enterrado, foram fazer um serviço fúnebre, estava em guerra, viram o inimigo, a turma resolveu apressar o processo, jogaram ele dentro da cova de Eliseu. A Bíblia diz que quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, levantou e correu atrás da turma, não me larga aqui. Quando ele diz, eu quero porção dobrada, irmão, ele não estava, eu quero um pouquinho mais, ele diz, eu vou entrar nesse negócio para viver o que Deus tem, para mim e para você, essa é a condição. Elias olha para ele, nada humilde, e diz, dura coisa pediste. Eu acho que Elias está dizendo que você acha que você é, menino. Você mal está começando, que é o dobro do que eu tenho. Mas ele disse, se me vires quando for tomado de ti, vai acontecer. Elias foi tomado, você conhece a história. Eliseu passa a mão naquela capa. Irmão, enquanto os outros queriam achar o corpo de Elias para prantear, para chorar, você não vê Eliseu lamentando a partir de Elias. E não é falta de amor, nem de respeito, nem de honra com aquele que o liderou. Mas existe algo no coração de Eliseu que nós precisamos aprender. Enquanto todo mundo quer chorar, o Elias que foi embora, a atitude dele é completamente diferente. Ele passa a mão naquela capa. E você lembra que antes de chegar onde estava, Elias abriu o Jordão e os dois passaram a pé enxuto. E ele não aceita, irmão, cruzar o Jordão a nado de jeito nenhum. Ele passa a mão naquela capa. A Bíblia diz que ele fere com ela as águas. E o brado, o grito dele é, aonde está o Deus de Elias? Sabe quem entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Elias foi embora. E ele não grita, cadê Elias? Ele pergunta, onde está o Deus de Elias? Sabe o que ele está dizendo? Elias foi embora, mas o Deus de Elias continua no nosso meio. E o Deus de Elias não partiu junto com Elias. E os milagres que Elias via vão continuar acontecendo depois de Elias ter ido embora, porque o Deus de Elias está aqui. Irmão, não aguento mais ver pastor e crente chorando e lamentando os avivamentos que já passaram. Outro dia um falou, pastor, o senhor tinha que ver o que aconteceu na década de 80. Eu falei, eu vi, irmão. Eu era menino, mas vi. Pastor, o senhor precisa. Eu falei, irmão, a gente é grato por tudo que Deus fez. Mas esse tempo acabou. Não tem como voltar nesse tempo. Muitos dos homens e mulheres chacoalharam a nossa geração, já partiram. Mas, irmão, o avivamento não foi embora com eles. A ação de Deus não estava restrita à vida deles. Deus está atrás de gente como Eliseu, que diga, avivamento nenhum vai ser sepultado com quem já partiu. Avivamento nenhum vai embora, porque um grupo já teve expressão e agora não tem mais. É importante, querido, que eu e você tenhamos uma decisão de dizer, se Deus já fez coisas extraordinárias, vai continuar fazendo. Ele fere as águas, dizendo, onde está o Deus de Elias? E o interessante é que o Jordão se abre diante dele. Daqui a pouco chega uma mulher procurando ajuda com Eliseu. Uma viúva dos filhos dos profetas. E ela diz, gente, perdão, quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25... Suficiente, já deu a conta. Sempre dá certo essa. Só mais um pouquinho. Se você precisa ir embora, não se sinta constrangido. Mas se você puder segurar um pouquinho, vai valer a pena. Essa viúva chega para ele e diz, seu servo morreu, deixou uma dívida. Os credores estão querendo levar meus filhos. Ela não foi pedir conselho, irmão. Ela foi pedir milagre, intervenção de Deus. E ele começa a dar orientações para ela que para mim não são só naturais. Ele diz, vai, pede aos seus vizinhos vasilhas vazias. Muitas vasilhas. Tem crente que é tão ruim de relacionamento, irmão, que se dependesse disso para ter um milagre, estava lascado. Ia conseguir 1 ou 2, talvez. Talvez. Aí ele diz, fecha a porta sobre ti, irmão, as maiores manifestações de Deus na minha vida, eu tenho provado no secreto, não necessariamente nas reuniões públicas. Eu creio que as instruções são todas proféticas, elas não são só naturais. Aliás, tem uma delas que não pode ser natural, porque isso vira um estúpido se for só natural. Eliseu diz para ela, você vai trazer as vasilhas que você pegou emprestado, e vai começar a entornar a sua. Aí diz assim, põe a parte a que tiver cheia. Às vezes eu li esse texto e eu ficava pensando, será que Eliseu acha que essa mulher era meio retardada, meio estúpida?
que se ele não explicasse que depois de cheia para pôr a parte, que ela ia ficar a tarde inteira derramando óleo, aquele óleo transbordando, enchendo o chão, o piso da casa. Porque, irmão, se você pensar, não faz muito sentido. Não é nem muito inteligente a instrução. Porque, na verdade, querido, ela não é instrução só natural. Eu vou te dizer o que eu creio. Em primeiro lugar, querido, Deus não apenas opera milagre na minha e na sua vida, mas Ele é um Deus, às vezes, de múltiplas, sucessivas intervenções. O que Eliseu está dizendo para essa mulher, o que Deus vai fazer na sua vida, não é um único e grande milagrão. Ele diz, vai ser uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha, querido, era um milagre. Sabe o que ele diz? Quando o primeiro milagre tiver acontecido e a vasilha estiver cheia, você põe ela à parte. O que ele está dizendo? Tira os olhos daquilo que Deus já fez e foca a próxima vasilha. Quando encher, põe à parte. Quando encher a próxima, põe à parte. Quando encher a próxima, põe à parte. Agora tem muita gente, querido, preso. Ele pega aquela experiência do passado como um troféu. Deus fez isso, ele não larga aquilo de jeito nenhum. E eu quero te dizer hoje, querido, não é que você não vai ser agradecido. Não é que você não vai carregar o contentamento que deveria. Mas nós precisamos ter uma atitude de dizer, não importa o que ele já fez, tem mais para experimentar, tem mais para acontecer. Irmãos, nós não fazemos ideia do que Deus quer fazer com a nossa nação. Mas eu quero te dizer, Deus quer virar essa nação de cabeça para cima. Porque de cabeça para baixo já está faz tempo. Ele quer arrumar. Deus quer usar gente, querido, como eu e você, o irmão ao seu lado que vai te abençoar com algum presente hoje. Isso é aquele versículo apócrifo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora nós precisamos, querido, nos permitir sair de um lugar de conformismo. E entrar num lugar onde a gente diga, eu não aceito viver sem experimentar cada vez mais da parte de Deus. Eu creio que nesses dias, querido, Deus quer derramar algo sobre nós. Eu creio que essa conferência que foi regada com muita oração, com muito jejum, pode ser um marco, um divisor de águas na sua vida para sempre. E não é por causa de quem está aqui, querido. Estou dando a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, quando Deus estava fazendo a coisa certa. E por conta disso eu posso te ajudar. Mas há um ambiente. E nós precisamos permitir que algo aconteça. Deus está atrás de gente, querido, como Gideão. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Já dá um psicológico. Deus está atrás de gente como Gideão. Quando o anjo de Deus aparece para Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, não dá nem tempo dele pensar direito. O negócio já estava na ponta da língua, escapa. E ele responde com outra pergunta. Ele diz, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Irmão, vamos pensar no que ele está dizendo. Se o Senhor é conosco, cadê aquele mover de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Ele disse, se Deus é conosco, eu quero ver o sobrenatural, eu quero ver as suas manifestações, eu quero que esse quadro mude, eu quero entrar no outro lugar. Mas, querido, é esse tipo de gente que Deus está atrás. Gente inconformada como Gideão, que diz, nós não vamos viver contando as histórias do passado. Se Deus está conosco, Ele vai manifestar hoje a mesma coisa que fez através de outras pessoas e mais. Porque Deus é um Deus de manifestações e revelações progressivas. A Bíblia diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Quando a Bíblia fala do derramar do Espírito, fala das chuvas temporãs e serôdio, as primeiras e últimas chuvas, e as últimas sempre eram mais abundantes. Eu creio, querido, que virão dias de um grande derramar. A pergunta é, se a nossa geração vai abraçar isso, ou vai ficar assistindo passar enquanto olha para trás com saudade do que já aconteceu. É um lugar onde eu e você podemos viver, experimentando ações e intervenções de Deus cada vez maiores, cada vez mais intensas. Desde a minha adolescência, eu carrego um grito de desespero no meu peito. Que o lugar onde eu mais encontro talvez um eco, um coro, é com esse grito de Gideão. Eu quero ver o sobrenatural restituído na minha geração. Irmão, eu leio tudo quanto é história de avivamento. Mas eu não aceito viver só contando o que aconteceu no passado. Eu quero experimentar isso a cada dia, a cada fase da minha vida, do meu ministério, por onde eu passar. E eu creio que isso é o que Deus quer para cada um de nós. E alguns que já estão trazendo, querido, isso para a sua vida. Por conta de uma atitude de dizer, eu não vou aceitar nada menos do que isso. Se por um lado não devemos viver de remendo e sim de renovo. Se por outro, não devemos só viver trocando a unção e precisamos saber conservá-la.
Eu creio que quando o assunto é experiência, nós precisamos viver de um renovo contínuo. Há coisas tão extraordinárias que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E é a hora, querido, de nós termos uma atitude, não apenas de fé, mas de alinhamento da nossa vida com os princípios da palavra de Deus, onde a gente decida não viver sem o melhor de Deus. Eu não sei tudo que Deus vai fazer aqui esses dias, mas eu tenho certeza, querido, Deus vai fazer coisas extraordinárias. O Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Talvez a experiência profunda que você vai ter não vai ser aqui e agora, mas é o que você vai levar desse lugar e vai perceber depois. Talvez você vai experimentar algo da parte de Deus nesses dias. Talvez o Senhor vai te visitar em sonhos. Talvez vai te pegar acordado. Talvez vai te pegar na reunião. Mas eu quero te desafiar a ter uma expectativa de que se nós correspondemos com o Senhor e tivermos a atitude correta, algo vai acontecer. Irmão, que a igreja mais precisa hoje em dia não é nem de alimento. A igreja brasileira nunca teve tanto alimento, tanta revelação da palavra, tanto ensino maduro. O que está faltando para nós nesses dias, querido, não é alimento, é fome. Eu creio que é por isso que Amós profetizou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, ele diz, mas de ouvir as palavras do Senhor. Precisa ver em mim e você, querido, uma resposta, um anseio. Isaías 44:3, ele diz: derramarei água sobre o sedento. Para quem que Deus vai dar água, querido? Para quem vai valorizar a água, para quem vai beber e aproveitar a água, para quem reconhece que precisa da água. Deus não vai desperdiçar a água, Ele não é um Deus de desperdício. Jesus ensinou os discípulos: não dei pérolas aos porcos. Quando multiplicou pães e peixes, ele diz: recolhe o que sobrou para que nada se perca. Não existe lugar para desperdício na economia de Deus. A pergunta é, querido, qual o propósito da unção e do poder do alto? É que a gente faça algo com isso. E acredite, se o meu e o seu plano não é fazer nada a respeito, provavelmente a gente não vai ser alvo daquilo que está à nossa disposição. Mas se nós começarmos a nos aliarmos com Deus, dizendo: Senhor, nós queremos ver o seu reino estabelecido nessa terra, nós queremos ver a sua obra sendo feita, e nós queremos vê-la sendo realizada com poder, e tivemos uma atitude correta, não só em relação aos princípios, mas de anseio, querido, nós vamos provocar manifestações maiores. Você crê nisso? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu quero que você comece a orar e falar com Deus, no seu lugar, do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé por força do hábito. Você pode orar em pé, sentar, de joelho, como você achar melhor, no seu lugar, aqui na frente. Mas eu quero que você possa clamar ao Senhor, dizer: Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma. Eu não quero viver num lugar de conformismo. Eu não quero viver preso num lugar de mediocridade. Eu quero mais. Eu quero mais do Senhor na minha vida, mas eu quero transbordar mais do Senhor na vida de outros. Eu quero viver intensa e profundamente o que o Senhor tem, e eu quero transbordar de forma poderosa e gloriosa o que o Senhor tem na vida de outras pessoas. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite, vem sobre nós nesses dias de conferência, vem sobre nós, trazendo a Deus um novo tempo, nos levando a um novo lugar de rendição e entrega, a um lugar de uma fome maior, a um lugar, Senhor, onde a gente decida não viver de saudade do passado apenas, mas onde a gente decida entrar naquilo de glorioso e poderoso que está nos aguardando e nos esperando. Espírito Santo, você é chamado nas Escrituras de um espírito da fé. Eu oro que de forma sobrenatural o Senhor desperte a fé dos corações, vivificando a palavra que foi liberada. Que haja, Deus, não apenas a capacidade de crer para coisas maiores, que brote dentro de cada um de nós fome, sede, anseio, desejo daquilo que o Senhor tem. A tua palavra opere no coração de cada um de nós de forma poderosa, gloriosa. Nós clamamos em nome de Jesus. E Deus, eu clamo que ainda essa noite o Senhor dê testemunho da veracidade da tua palavra que foi proclamada nesse lugar, por meio dos sinais que acompanham. Eu quero declarar nesse ambiente, nas pessoas que nos acompanham à distância, via internet ou até de forma gravada, que este é um momento e um ambiente de cura, de restauração, de manifestação do poder de Deus.
E eu libero a unção saradora do Senhor Jesus sobre os corpos. Eu declaro mais uma vez, como vem sendo dito nesse lugar, desde o tempo do louvor e adoração, este é um ambiente de cura, de intervenção, de milagres, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus.